Estou fazendo mais um Imaging Research Pills, para a gente discutir uma coisa que está em voga bastante agora, que é a imagem funcional pulmonar, para que serve e onde que a gente pode ajudar, especialmente na vigência da limitação da espirometria no COVID. A gente pode avaliar várias coisas no pulmão, as principais doenças, avaliando enfisema pulmonar, espessamento bronco, doença pequena via aérea, doença intersticial pulmonar e os volumes pulmonares totais. Falando um pouquinho das áreas hipoatenuantes, é basicamente a definição, a avaliação de enfisema pulmonar, que é definido com base histopatológica, mas ninguém faz biópsia para fazer diagnóstico de enfisema. A gente classicamente escreveu ele em centro lobular, panolobular e paraseptal, desde a descrição inicial da doutora Aline Reed. O que é enfisema na tomografia? São essas pequenas áreas hipodensas que a gente pode ver no formato visual. Às vezes, quando tem bronquiolite, é difícil. O Minimip, que realça essas áreas, nos ajuda bastante. Mas a imagem funcional se baseia no contexto de que um pulmão normal tem densidades diferentes do que o pulmão enfisematoso, e a gente, usando alguns pontos de corte, a gente consegue diferenciar e mensurar isso. Esses pontos de corte variam de aparelho para aparelho. 950 é o mais usado hoje em dia nos multislice, e varia também em relação a uma série de coisas: espessura de corte, MAS, filtro, quilovoltagem, mas essa variação é muito baixa, pessoal, gira em torno de menos de 2%, o que nos dá uma segurança interessante de variabilidade, mesmo em relação à inspiração diferente dos pacientes. E aí a gente vai ter uma volumetria, uma medida total das áreas hipodensas do parênquima pulmonar em relação ao volume pulmonar total. Isso está bem relacionado com mortalidade em várias coortes, desde 2013, isso aumenta a mortalidade dos pacientes. Que a gente já realçou num Imaging Research Pills, que isso precede a alteração espirométrica. Então, pacientes que têm enfisema visualmente progridem mais para a alteração espirométrica e progridem mais para maior quantidade de enfisema pulmonar. Isso também tem uma correlação muito boa com a espirometria simples. Se o paciente tem mais enfisema, tem mais obstrução do fluxo aéreo. Tem-se usado isso para fenotipar, isso é fenótipo enfisematoso, quem tem mais de 10% do parênquima pulmonar com enfisema, fenótipo bronquítico, quem tem menos que 5%, fenótipo misto ficaria no meio termo. A gente tem que lembrar também que uma porcentagem não pequena dos pacientes normais e saudáveis vão ter enfisema conforme passa a idade. Isso está bem descrito, a gente escreveu inclusive em pacientes jovens, a gente consegue identificar algum grau de enfisema, porque como a pele envelhece, tudo perde um pouco de colágeno, pulmão perdendo colágeno aumenta o espaço aéreo e a gente vai ter algum grau de enfisema mensurado. Falando um pouquinho de espessamento parabronquial, que é aprisionamento de ar, isso aqui é a maior variabilidade que a gente vê na imagem, né? Tanto a bronquite crônica quanto a asma podem dar broncopatia, né? E essa mensuração automatizada da parede do bronco é muito interessante, porque existe uma variação interobservador muito grande nessas avaliações subjetivas. E isso trouxe uma avaliação automatizada que tem uma correlação com a patologia muito boa, mas também tem uma variação em relação à espessura do corte, uso de contraste ou filtro desses pacientes. Grande vantagem é que isso se correlacionou muito bem com a taxa de exacerbação nos pacientes com DPOC e mesmo com a mortalidade nos pacientes DPOC. O aprisionamento aéreo é um achado subjetivo, mas é um achado que também pode ser mensurado, né? E tem uma correlação muito boa com o desenvolvimento do DPOC, sendo o sinal mais precoce para o desenvolvimento do DPOC, e isso a gente pode seguramente mensurar, e foi muito elegantemente demonstrado aqui nesse estudo derivado do COPD-GEN, que mostrou que os pacientes sempre com pulmão normal passavam pelo aprisionamento de ar, especialmente paredes brônquias, antes de chegar no enfisema pulmonar. A gente mostrou que esse espessamento pode ser acessado por tomografia nos pacientes que vão à broncoplastia. Isso é, a tomografia também mostra melhora ou piora desse espessamento, ou melhora ou piora desse aprisionamento de ar, com uma certa facilidade, e também pode demonstrar alterações em pacientes com asma sintomática, mostrando que esses achados também são demonstráveis nas formas mais incipientes de asma, e tem um papel que talvez isso está cada vez mais se estudando em desenvolver alguns clusters, alguns fenótipos para asma nos pacientes como um todo. As áreas hiperatenuantes ou relacionadas à doença intersticial pulmonar, a gente tem os estudos derivados do MESA Study, que é uma grande corte americana, que
pegou sujeitos da comunidade, viu que essas áreas de hiperatenuação, o volume dessas áreas de hiperatenuação são associados à inflamação pulmonar em pacientes adultos vindos da comunidade. E mostrou também que esses achados levam mais a desenvolvimento da doença intersticial, a mais mortalidade e a mais hospitalização, mostrando a importância da avaliação dessas áreas de hiperatenuação nesse nicho de pacientes e gerando valores de referência da normalidade. Por último, falando um pouquinho do volume pulmonar total e do volume pulmonar com densidades normais, né? A gente sabe que a correlação dos volumes gerados na tomografia com os volumes da pletismografia é muito boa há muitos anos, há mais de 20 anos. Então, a correlação é excelente em relação aos volumes pulmonares totais. E aqui tem uma coisa interessante, que o volume pulmonar normal é um grande preditor no pós-operatório. Então, a gente pode usar esses dados também para ver qual é o volume pulmonar normal que esse paciente tem. E retirando aquele lobo por meio computadorizado, a gente pode poder predizer muito bem, melhor que alguns testes funcionais, inclusive, qual vai ser o VFUM pós-operatório desses nossos pacientes. Resumindo, então, pessoal, a gente tem a escala Hounsfield com o pulmão normal, a gente pode estudar o pulmão enfisematoso com alguns pontos de corte, o pulmão com altas densidades da doença intersticial e os aprisionamentos de ar e espessamento de paredes brônquicas no estudo expiratório desses pacientes. A gente tem exemplo da função pulmonar percentis, já bem descritos, são derivados da população chinesa e alguns derivados das coreanas, mas está se desenvolvendo para todos as populações e são achados que são relativamente homogêneos na maioria das populações. O que a gente gera com essa imagem funcional pulmonar? Um relatório em que a gente vai ter os volumes pulmonares, quanto tem de volume pulmão normal, quanto tem de aprisionamento de ar, quanto tem de áreas de enfisema pulmonar aqui, quanto tem áreas de doença intersticial pulmonar, podendo fazer isso demonstrado num volume 3D com uma segurança muito boa de avaliação. Esse relatório é óbvio que nunca vai substituir a espirometria, mas em épocas de Covid ele pode ajudar a ser um parâmetro enquanto a gente não consegue fazer espirometria. O meu muito obrigado, nos vemos semana